Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 2, o versículo 11. Assim está escrito: Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Estas foram palavras de Paulo, escrevendo à igreja que estava em Roma, e fazendo um esclarecimento sobre as pessoas que acham que Deus tem preferência por uns e detrimento por outros. Mas a palavra de Deus traz para nós que diante de Deus isto não acontece. Para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não faz diferenciação de pessoas, mesmo porque Deus é justo, Deus é santo, Deus é amoroso, Deus age com equidade. Então, não tem como fazer acepção de pessoas, colocar uns para o amor, a comunhão, a amizade, e outros para o desprezo, a separação, o desamparo. Mesmo porque a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se arrependa e venha ao conhecimento da verdade. Então, se Deus fizesse acepção de pessoas, os ímpios não teriam lugar no plano de Deus. Mas nós observamos aí que o intuito de Deus é chamá-los para o arrependimento. Em arrependendo-se, eles serão salvos e desfrutarão das bênçãos do Senhor nosso Deus. Nós observamos que a humanidade, o ser humano em si, ele é tendencioso a fazer acepção de pessoas, que na linguagem de hoje é chamar discriminação. Fazer com que as pessoas fiquem separadas. Ora pelo nível cultural, pelo nível financeiro, pelo nível espiritual, pelo nível de amizade. Enfim, são várias as situações em que as pessoas começam a fazer a diferenciação entre um e outro. E por isso, uns julgam-se melhores do que outros. E outros, por talvez não serem extrovertidos, são introvertidos, eles então ficam no canto e sempre se consideram como que o menos valido, o desprezado, o desamparado, o deixado de lado, aquele que ninguém tem simpatia por ele, ninguém se importa com ele. Então, tem esses dois lados. Tem aquele que se faz de vítima e se isola de todo mundo porque acha que ninguém quer a sua presença. Já tem outros que eles se julgam superiores, que eles querem na presença deles somente quem está acima do nível dele. Quem estiver abaixo do nível dele, na medida em que eles fazem esta avaliação, para eles não tem valor. Deus abençoe, pastor Edinaldo. Mas aqui nós encontramos e precisamos aprender com Deus. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não faz esse negócio de separar as pessoas por sexo, por família, por tradição, por valor financeiro, por bens que possui, por cultura. Não, nada disso. Para Deus, todos são bem aceitos. Por isso que na igreja que foi edificada por Jesus, nós encontramos lá o sábio, o ignorante, o rico, o pobre, o homem, a mulher, aquele que tem muitos recursos, o que não tem nada, o que tem é extrovertido, mas o que é introvertido também está lá. A igreja do Senhor, ela é inclusiva. Ela tem que abraçar e receber a todos. Por quê? Porque Jesus morreu por todos. Deus abençoe, irmão Obed.
Jesus morreu por todos, ele não morreu por alguns. E o plano de salvação de Deus não é para salvar uns e condenar outros, não. A salvação é para todos. Se Deus fizesse essa diferenciação, a salvação é só para uns e para outros não, Deus não seria justo, Deus não seria amoroso, Deus não teria a equidade, o senso da justiça. Mas nós observamos a linguagem bíblica que sempre ela está mostrando que para Deus o desejo dele é abraçar a todos, é atrair a todos e trazê-los para perto de si. É bem verdade que o homem ele tem da parte de Deus o livre-arbítrio. Deus não o força a vir. Deus convida. Deus dá meios, dá oportunidade. Mas se a pessoa decide não vir, Deus não vai obrigá-lo a vir à força. Porque aí vai estar interferindo no livre-arbítrio que o mesmo Deus deu ao ser humano. Então as pessoas que se perdem, elas não se perdem porque Cristo não o aceitou, ou não morreu por elas, ou no plano de Deus elas não fazem parte da salvação, nada disso. Não podemos crer num Deus que seja seletivo, não. E aqui Paulo está deixando bem claro por quê. Deus abençoe, irmão Geraldo Oliveira Júnior. Então aqui nós encontramos por quê? Porque havia diante dos gentios, os judeus procurando se prevalecer sobre os gentios, julgando-se melhores. E, na verdade, diante de Deus não é assim. Claro que Deus escolheu um povo na terra para, através daquele povo, manifestar a sua glória, operar os sinais, as maravilhas, mas para que aquilo pudesse atrair outros povos e nações para virem adorar ao Senhor. Não foi para que somente aquele povo, aonde as coisas estivessem acontecendo, somente eles eram alvo da bênção de Deus, somente eles estavam protegidos e salvos. Não. Deus não vai criar o ser humano para levá-lo à condenação. Deus cria-o com amor para que ele desfrute da sua comunhão, da sua presença. Mas é como eu disse, a decisão é pessoal. Cada um é responsável pela decisão que toma. O pai não pode tomar a decisão pelo filho, o filho não pode tomar a decisão pelo pai, o amigo pelo outro, o esposo pela esposa, não. Cada um, individualmente, ele deve tomar a sua decisão e posição diante do que Deus lhe oferece, de aceitar ou de rejeitar. Mas quando nós encontramos aqui, Deus não faz exceção de pessoas. Pedro, quando começou a pregar, ele começou a pregar somente para os judeus. No dia de Pentecostes, ele pregou e foi uma maravilha, uma coisa que abalou o povo da época e que ficou marcado nos anais da história. E chegou um dia em que Deus mandou uns gentios lá da parte de Cornélio, porque Cornélio fazia orações, dava esmolas, não estava servindo a Deus. Mas ele fazia isso e Deus viu. Deus viu as orações, Deus viu as esmolas que ele dava. Deus entendeu que era uma alma carente e necessitada, que precisava de uma orientação. E Deus então enviou o anjo para falar com ele, mas o anjo não poderia falar a respeito de salvação. Esta responsabilidade não foi dada aos anjos, foi dada aos homens. E às vezes as pessoas dizem, não, mas os anjos queriam pregar salvação. Não tem como, eles não têm experiência de salvação. Quem tem experiência de salvação é o homem, é a mulher, é o jovem, é a criança, é o ser humano. Não é o ser angelical, é o ser humano. Portanto, Jesus encarregou homens, mulheres, jovens, crianças, enfim, da parte da humanidade, todos, para que, crendo em Jesus, se torne um propagador da sua palavra e pregue aos outros e demonstre a sua experiência pessoal de salvação por Cristo Jesus. E então, mandou que
2 pessoas ali, ou um pouco mais de pessoas, saísse dali de onde estava Cornélio, fosse até onde estava Pedro e dissesse que ele deveria vir, porque eles o estavam esperando. Esta foi a orientação que Deus deu a Cornélio através do anjo. Mas o anjo não falou nada para Cornélio a respeito de salvação. Isto era Pedro que ia falar. Porque observe aqui, no capítulo 10, diz assim, capítulo 10, versículo 1 por diante. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Deus abençoe, irmão Roberto Fernandes. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de mim. Agora, pois, envia homens a Jope. Pedro estava lá, tinha ido para Lida e Sarona, e depois estava lá em Jope. Manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está com certo Simão Curtidor, que tem a casa junto ao mar, ele te dirá o que deves fazer. Retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Então mandou essas 3 pessoas ir lá onde estava Pedro. Quando Pedro estava lá, antes que eles chegassem, Deus deu uma visão a Pedro. Que visão Deus deu a Pedro? Deus deu a visão de um lençol que descia do céu. Daqui, ó. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome quis comer, e enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou. Isso aconteceu por 3 vezes e o vaso tornou a recolher-se. Estando Pedro duvidando entre si, acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões foram enviados a Cornélio e pararam à porta, perguntando por ele. Se morava ali Simão e se Pedro estava lá. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E Pedro desceu com eles, foi junto com os varões, foi lá para Cornélio e entenderam aqui que era uma resposta de Deus, ele foi avisado por um anjo e Pedro então foi com eles. Veja, Deus deu uma visão, era a visão dos gentios aquilo ali. E Pedro disse, não vou comer, com gentio não tem conversa, com animais imundos não tem conversa. Meu negócio é com a raça pura, os judeus. Mas o Senhor disse a ele, vai com eles e não duvida. Quando Pedro chegou lá, no capítulo 10, versículo 34, olha, quando ele chega lá, Cornélio diz assim, e logo mandei chamar-te e bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Sabe qual foi a primeira palavra de Pedro? E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é reto, o que é justo, digo, e obra o que é justo. Então, o Pedro que estava reticente, não querendo atender, não querendo sair fora do seu habitat, que era pregar aos judeus, mas quando Deus apareceu a ele e o anjo do Senhor falou com ele, ele foi e obedeceu. E quando chegou lá, a primeira coisa que ele disse, eu reconheço
Eu reconheço. Eu não reconhecia, mas agora eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Paulo, quando escreveu aqui aos Romanos, ele disse, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ora, se Deus não faz acepção de pessoas, por que é que nós fazemos? Então entendemos que alguma coisa não está bem. Se nós servimos a Deus, Deus abençoe, irmão Laude. Se nós servimos a Deus, e Deus não faz acepção de pessoas, e nós temos que imitá-lo, não devemos também fazer acepção de pessoas ou discriminação, conforme é a palavra atual dos dias de hoje. Mas aqui disse, para com Deus não há acepção de pessoas. E o que mais a gente observa e vê nos encontros, nas reuniões, seja ele de que natureza for, seja de família, seja de amigos, de vizinhos, de escola, de trabalho, de igreja, em todos esses lugares nós vamos encontrar claramente esta prática da acepção de pessoas. Existem os grupinhos fechados, que não tem vaga para mais um, não. Eles são grupinhos fechados. E as pessoas querem aproximar-se, mas ninguém lhe dá oportunidade de se aproximar. Isto é o quê? É acepção de pessoas. É discriminar, é diferenciar as pessoas. E hoje em dia, as pessoas estão querendo para o seu ciclo de amizade, pessoas que têm uma boa posição na sociedade, que tenha um cargo significativo numa empresa, que tenha recurso, que tenha bens, que seja culto, que tenha vários estudos. E as pessoas querem estar próximos a esse. Quanto aos outros, não. Os outros são considerados como que um Zé Ninguém. Deixa ele para lá, nem chega perto, porque faz até mal chegar perto dessas pessoas. Veja a que ponto chegou o ser humano. O que é isso se não é acepção de pessoas? É acepção de pessoas. Em determinadas reuniões as pessoas vão e chega alguém e diz, você não foi convidado. Você não pode participar. A pessoa baixa a cabeça, vai embora com tristeza no coração. Não era para ser assim. E como eu disse na igreja, a natureza dela é ser inclusiva, é abraçar a todos, é receber a todos e alimentá-los com a palavra de Deus. Ali não deve haver diferença. Não porque eu sou autoridade, eu sou um comandante, eu sou um capitão, eu sou um governador, eu sou um senador, não importa. Você é lá fora na sua função, do seu trabalho, da sua atividade. Na igreja de Deus, você é unicamente servo e nada mais que isso. Então na igreja não tem o doutor e o iletrado. Só que as pessoas fazem diferenciação. Quando chega e fala, aqui está o doutor, aqui está fulano, aqui está o quê? Coloca a pessoa lá nos píncaros da altura. E outro que vem é ignorado, nem é notado que está lá. Quando, na verdade, nós somos todos irmãos e somos todos servos. Na igreja do Senhor, só há um Senhor. É o Senhor Jesus Cristo. Se houver outros senhores, outras pessoas querendo a diferenciação para si, eles estão entrando na contramão do que Deus faz. Eles estão praticando a acepção de pessoas, quando a palavra de Deus diz que para com Deus não há acepção de pessoas. Não se deve fazer isto. Isto vai contra. Veja o que nós encontramos em 2 Crônicas, capítulo 19, e o versículo 7. Está escrito assim: agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, e guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem aceitação de pessoas e nem aceitação de presentes. Ou seja, Deus aceita a todos. Ele não vai aceitar este
porque a condição é melhor, vai aceitar aquele porque ele deu um presente, lhe cegou os olhos, porque a palavra de Deus diz que o presente cega a visão. Existem pessoas que são compradas por presentes, então eles se tornam cegos, eles perdem o discernimento. E aqui diz que para Deus não, em Deus não há iniquidade, e não, para que ele não tem aceitação de pessoas privilegiadas e nem aceitação de presentes para favorecer a quem quer que seja. Com Deus, todos são iguais, estão no mesmo patamar. Em Gálatas, no capítulo 2, vemos Paulo, mais uma vez, escrevendo o seguinte. Gálatas, capítulo 2, o versículo 6. Está escrito assim: e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Então nós encontramos aqui, Deus não aceita a aparência do homem. Uma lembrança, quando Deus disse a Samuel, enche teu vaso de azeite e vem, vou te enviar à casa de Jessé, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. E ele foi. Chegando lá, o primeiro que apareceu era belo, bonito, aparente. E Samuel disse, está diante de mim o ungido do Senhor. Quando ele está pensando nisso, Deus disse, Samuel, este não. O homem olha a aparência, mas eu olho o coração. Este não serve. Passaram os 7. Nenhum deles o Senhor disse a Samuel, é este. E quando terminou, Samuel disse, acabaram-se os mancebos? Não, tem o menor, mas está lá no campo. Como que diz? Se dos que estão aqui não foi nenhum desses, aquele é que não vai ser mesmo. Não manda chamar. Nós só vamos sentar à mesa quando ele chegar. Quando Davi vai entrando pela porta adentro, o Senhor fala no coração dele, Samuel é esse, ungiu no meio dos seus irmãos. E ele foi ungido. Não tinha aparência, não tinha beleza, mas tinha um coração que comunicava com o coração de Deus. Ele diz, achei a Davi, homem segundo o meu coração. É isso que Deus preza. Não a aparência das pessoas, a beleza, a boniteza. Lembra que Saul foi escolhido pela beleza, por ser bonito e por ser o mais alto entre os homens daquela época. Por onde ele passava, todo mundo via de longe, olha lá está o rei. O que aconteceu? Deus disse, dei na minha ira e tirei no meu furor. Deus não se deixa levar pela aparência e pelo respeito humano. Com Deus não há acepção de pessoas. Efésios capítulo 6, o versículo 9. Vamos observar um outro ponto aqui, também escrito por Paulo. 6 e 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que também o Senhor deles e vosso está nos céus, e que para com ele, com Deus, não há acepção de pessoas. Veja como é frequente este assunto de acepção de pessoas. Por que a Bíblia fala tanto sobre isso? Porque esta é uma falha, uma fraqueza do caráter humano. Mas com Deus isso não existe. Colossenses capítulo 3, o versículo 25. Mas quem fizer agravo receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. E Pedro também não podia ficar de fora. Deixou na sua primeira epístola, o capítulo 1, o versículo 17. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então veja quantos textos aqui encontramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 referências mostrando que para com Deus não há acepção de pessoas. Esta é a beleza do nosso Deus.
Nós não podemos crer que as pessoas dizem que Deus escolheu uns para a salvação e outros para a perdição. Deus escolheu todos para salvar. O plano de Deus é universal, é de alcance universal, é para todos. Por quê? O que é que diz a Bíblia? Porque Deus amou o mundo. O que é o mundo ali? A palavra mundo ali significa as pessoas. A palavra mundo tem o mundo natural, as coisas físicas que Deus criou, o céu, a terra, as montanhas, as árvores, os animais, tudo isso aí. Tem o mundo no sentido espiritual, que a palavra de Deus diz, o mundo jaz no maligno, o sistema diabólico, e tem o mundo da humanidade. Por isso que a Bíblia diz, Deus ama o mundo, e Jesus diz para nós, não ameis o mundo. Ora, como é que Deus ama o mundo e nós não amamos o mundo? Porque existe aí a diferenciação de mundo. O mundo para não amar é o mundo que jaz no maligno. Mas o mundo que devemos amar são as pessoas. E Deus disse, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus não morreu por alguns, ele morreu por todos, para trazer todos de volta para Deus. Mas como eu disse a princípio, pela liberdade de escolha, uns escolhem vir, outros escolhem não vir. Mas a todos é anunciado o Evangelho. Jesus disse o seguinte, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Ele não disse a alguns. Aqueles que eu der o sinal que vai ser salvo, você prega para ele. O outro você não precisa se preocupar, porque você vai jogar a palavra fora. Nada disso. Nada disso. Jesus disse, pregai a toda a criatura. Para Deus, todo ser humano importa. Todo ser humano é carente de salvação. E o plano de Deus, a obra de Jesus, foi uma obra universal, de alcance mundial para todo ser humano, esteja ele onde estiver, no palácio, no castelo, no recanto, no campo, não importa onde ele estiver, ele é alvo do amor de Deus, ele está incluído no plano de salvação. Agora, o plano de salvação depende da aceitação da pessoa. Se ele não aceitar, se ele não confessar Jesus como Senhor e Salvador, ele não será salvo. E Deus não será injusto por isso. Não é Deus que leva as pessoas à perdição. São elas que rejeitam o convite da salvação. Esta é a diferenciação. Então, para com Deus, não há acepção de pessoas. Você, quando vai num lugar, por exemplo, nas empresas, existe seletividade. Tem empresas que não aceitam determinado tipo de pessoas com determinada personalidade da sociedade. Não aceita. Tem escola que faz a mesma coisa. Tem ambiente que faz a mesma coisa. Na igreja é diferente. Na igreja você vê lá pessoas de todas as áreas da sociedade. Do desvalido ao mais abastecido. Todos eles estão ali adorando a Deus no mesmo espírito, na mesma fé, na mesma comunhão e com a esperança de ir para o mesmo céu. Porque na casa que Jesus foi preparar para nós, a mansão celestial, não existirá lugares separados. Lá estaremos todos juntos. Aqui as pessoas, cada dia mais, eles fazem os cubículos para se separar um do outro e ficarem isolados. Mas para morar no céu, nós vamos morar juntos na presença de Deus. Então é muito interessante observar isto. E no que depender de nós, se tivermos fazendo alguma acepção de pessoas, nós precisamos corrigir isso, porque isso pode ser uma falha no nosso caráter, na nossa conduta. Porque como é que nós estamos servindo a Deus e estamos fazendo acepção de pessoas? Estamos discriminando este, aquele outro e abraçando este, esta ou aquela. Se é para receber, devemos receber a todos no Senhor. No Senhor. Então, para com Deus não há acepção de pessoas. Por isso que a palavra de Deus diz que
Lá vai aparecer os grandes e os pequenos, juntos. Quem são os grandes? Quem são os pequenos? Pois é, todos eles vão aparecer lá diante do Senhor. Lá não vai contar a posse de bens que nós temos aqui, não vai contar a quantia financeira que nós temos, não vai contar o grau de influência que nós temos aqui, não. Lá estas coisas não têm valor nenhum. O que tem valor lá é se estamos marcados pelo sacrifício de Jesus, se vivemos em fé diante de Deus e o adoramos na beleza da sua santidade. Aí temos a certeza da salvação, a garantia da vida eterna. Deus está desejoso de receber a mim, a você, a cada um de nós, lá na sua presença na eternidade, para vivermos com Ele. Deus abraça a todos. Aprendamos com Deus a abraçar também a todos que cruzarem pelo nosso caminho. Que sejamos imitadores de Deus, como filhos amados que somos, que possamos também demonstrar este amor e pregar a salvação a todos, porque Deus quer salvar a todos. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento e ao conhecimento da verdade para a salvação. Então, é muito interessante nós aprendermos conforme diz a palavra de Deus. Então, veja quantos pontos eu li aqui, aonde está sempre enfatizando: para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não aceita a aparência. Deus não aceita presente para perverter o juízo. Não! Com Deus essas coisas não funcionam. Funciona na terra e principalmente onde nós habitamos, que criou-se uma expressão chamada o jeitinho brasileiro. Mas para o céu não existe esse jeitinho. Para o céu, ou é por Jesus, se não for por ele, não vai chegar lá de maneira nenhuma. Então nós precisamos ponderar a nossa vida e aprender com o Deus a quem servimos. Para com Deus não há acepção de pessoas. Eu e você precisamos aprender isto e praticar, para que o nome do Senhor seja glorificado e a nossa vida seja enriquecida em comunhão diante do Senhor. Pensemos sobre isto. Avaliemos a nossa conduta, o nosso círculo aonde estamos inseridos, qual tem sido a nossa atitude para com este, com aquele outro. Como estamos nos movimentando? Aqui está uma palavra direcional de Deus para nós, para aprender a nos relacionarmos com todos para a glória do nome do Senhor. Querendo Deus, amanhã retornaremos.